Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os versículos que restaram deste capítulo 31 do livro do Gênesis, isto é, 45 a 54, fixam os termos ali da aliança feita entre Labão e Jacó. Mais precisamente, no versículo 48, Labão diz: "Este monte é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi-lhe dado o nome de Galaade, que significa monte do testemunho, e também Masfa, porque Labão disse ainda: que o Senhor nos vigie, a nós ambos, quando nós nos tivermos despedido um do outro, isto é, para que nenhum haja com má intenção em relação ao outro, fazendo-lhe o mal pelas costas." E daí continua o versículo 51. Labão disse ainda a Jacó: "Vês este monte de pedra, porque havia ele feito uma estela de pedras, e esta estela que levantei entre mim e ti. Este monte é testemunho, e igualmente esta estela, de que eu não ultrapassarei este monte para o teu lado, e que tu não ultrapassarás este monte e esta estela para o meu lado, para nos fazermos o mal." Então, estabelecem um limite que não pode ser transposto, nem pelos israelitas e nem pelos arameus, com a intenção de fazer o mal um povo ao outro. Daí chegamos ao capítulo 32. O capítulo 32 trata do itinerário de volta de Jacó para a sua terra. Esta volta é descrita com semelhanças do êxodo do povo quando sai da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Por quê? Porque Jacó sai cumulado de riquezas, assim como o povo também terá suas riquezas. É perseguido por Labão, como o povo foi perseguido por Faraó. Há uma aparição divina quando Deus dá ao povo as tábuas da lei. E aqui Jacó fará a nova experiência de Deus. Há a vitória sobre os inimigos, vitória que lá Deus dá quando o povo passa pelo Mar Vermelho. E aqui Jacó, quando segue livre, porque Labão abandona a sua perseguição. E finalmente a chegada à terra prometida. No dia seguinte, pela manhã, Labão beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e retomou o caminho de sua casa. Jacó prosseguiu o seu caminho e encontrou um anjo de Deus. Ele encontrou então servos de um santuário que ficava naquela região. Então, servidor daquele santuário, talvez um sacerdote ou um auxiliar seu, foi visto ali por Jacó, e é descrito pelo autor sagrado como um anjo de Deus. Ao vê-lo, exclamou: "É aqui o acampamento de Deus, isto é, um santuário onde Deus está." Por isso, deu àquele lugar o nome de Maanaim. Despachou diante de si mesmo mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom, e deu-lhes esta ordem: "Eis o que direis ao meu senhor Esaú. Assim fala o teu servo Jacó: habitei em casa de Labão, onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. E mando agora anunciá-lo ao meu senhor, para encontrar graça diante dele." Mas preste atenção em como ele inicia a ordem que dá aos seus servos. "Assim fala o teu servo Jacó." É o que eles devem dizer quando encontrarem Esaú. Então, uma atitude de humildade: o teu servo, aquele que havia roubado o direito de primogenitura, suplantado a bênção, agora se coloca como servo de seu irmão. Aquele que quis ser senhor do seu irmão,
roubando-lhe a bênção, roubando-lhe a primogenitura, agora se faz servo. Daí continua o texto, no versículo 7, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ter com Esaú, e ele vem ao teu encontro com 400 homens, uma força militar evidentemente temível. Por isso Jacó foi tomado de pavor e angústia, como diz o versículo 8. E daí dividiu todo o povo que trazia consigo, mulheres, filhos e servos, em 2 caravanas, pensando, se ele atacar a uma caravana, pelo menos a outra caravana sobreviverá. E daí chegamos ali ao versículo 12, que vai dizer assim, na oração que Jacó faz a Deus: salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele me venha atacar, sem poupar nem mãe nem filho. Veja, Jacó está se tornando um homem religioso, um homem religado com Deus. E diante do medo e da angústia que ele sentiu ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, então, com uma força militar considerável, o que ele faz? Se coloca em oração. E os versículos 10 a 13 trazem justamente esta oração de Jacó, cujo conteúdo principal é este: salvai-me, eu vos peço, das mãos do meu irmão Esaú. Então, Jacó supera o seu medo com a oração. Mas o que ele não entendeu ainda é que este caminho de encontro com Deus que ele está percorrendo leva também à reconciliação com o seu irmão, a quem ele suplantou o direito de primogenitura, a quem ele suplantou a bênção e que despertou o ódio. Jacó passou a noite naquele lugar, diz o versículo 14. Escolheu entre os bens que possuía um presente para o seu irmão Esaú. E o presente é significativa parte de todos os rebanhos que ele possuía, como segue no versículo 15. O que significa isso? Significa que ele está participando sua prosperidade com seu irmão Esaú. E daí dá ordens aos servos que, ao apresentar a Esaú aqueles presentes, façam menção dele como servo de seu irmão, e divide em grupos de servos para levar estes presentes. Assim, chegamos ao versículo 23, que vai descrever mais uma experiência de Deus vivida por Jacó, uma experiência que o transformará definitivamente. Naquela mesma noite, ele se levantou com suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Tomou-os e os fez passar a torrente, com tudo o que pertencia. Passar a torrente. Passou o val do Jaboque. O que esta passagem significa? De maneira figurada, ela significa a passagem definitiva, a confiança no Deus que se revelou a ele em Betel. Muito mais do que passar uma torrente, muito mais do que passar um val, ele passa a confiar inteiramente no Deus que se manifestou a ele em Betel. Jacó ficou só. Por quê? Porque é só que um homem encontra a Deus. Jacó ficou só e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Então, lutou até o romper da aurora, lutou durante toda a noite. O que isso significa? Significa que Jacó ficou em vigília.
uma vigília que avançou toda a noite até o amanhecer. Isto é, uma vigília que o levou das trevas até a luz, da escuridão até a aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Então Jacó insiste nessa vigília. Jacó continua lutando em oração, podemos dizer assim, com aquele personagem misterioso que ele tem consigo. Não te deixarei partir, isto é, não desistirei, respondeu Jacó, antes que me tenha abençoado, antes que a bênção chegue até mim, depois desta vigília. Ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Aqui, então, a vida de Jacó é transformada. Ele é um homem novo. Não mais Jacó, aquele que suplantava, aquele que passava rasteira, mas agora Israel. Israel, de quem virá um povo, que dará nome a um povo, o povo escolhido de Deus, Israel. Então, recebe um nome novo, recebe uma nova missão, tem sua vida transformada. Jacó pediu-lhe: peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. Lembre-se que Deus também não revela exatamente o seu nome ali a Moisés na experiência da sarça ardente, mas diz a ele um nome indecifrável, Yahvé, que vem a significar eu sou aquele que sou, sem atribuir grandes sentidos a isso. E abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a face de Deus e minha vida foi poupada, porque a ideia era esta: se um homem visse a face de Deus, ele morreria. Por quê? Porque só aqueles que haviam partido desta vida é que podiam ver Deus face a face. Então, eu vi a face de Deus e foi poupado. Vi a face de Deus, contemplei a face de Deus. A experiência de Jacó, então, o levou à contemplação. A contemplação que fez dele um homem novo, porque também recebeu um nome novo. O sol levantava-se no horizonte quando ele atravessou Fanuel e coxeava de uma perna. E é por isso que os israelitas, ainda hoje, não comem o nervo da articulação da coxa, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. Então, Jacó vai embora mancando, porque havia aquele homem tocado no nervo da articulação de sua coxa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vencedor foi ferido, ou seja, traz a marca da luta, isto é, da experiência mística que fez, chegando à contemplação, uma marca que levará para o resto da vida, o que quer dizer que ele nunca mais será o mesmo. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 33 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.